Boa noite a todos, Thiago Mocelin aqui do canal Livros de História. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vem aqui para a tela comigo. O livro que a gente está trabalhando é o livro do professor Marcos Napolitano, História do Brasil República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo, pela editora Contexto, que é o professor e mestre Marcos Napolitano. E agora a gente vai terminar este capítulo aqui, a roda da história que quer girar mais rápido, a crise dos anos 1920. E agora a gente vai estudar o último subtítulo, que é Rumo à Revolução de 1930. E aí volta aqui para mim. Na última aula, a gente estudou que havia uma percepção generalizada da necessidade de mudanças político e sociais, mesmo que moderadas, para se evitar uma possível guerra civil no Brasil. Eu trouxe até aquela frase do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que falava assim: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então havia um medo generalizado de uma ruptura institucional liderada por camadas populares. Havia esse medo, né? Então havia essa vontade de se fazer, mesmo que seja pequenas reformas, para acalmar a população, tudo bem? E aí o autor ele começa esse capítulo, esse subtítulo, trazendo mais alguns meios de repressão que havia na década de 1920. Eu vou trazer aqui, não é tão importante assim, mas é interessante. O autor trabalha a ideia... Cadê? Ele trabalha a ideia de criação de delegacias especializadas em repressão política, DOPs, em 1924 em São Paulo, e de colônias penais na Amazônia. Preste atenção. Quando você for estudar os governos de Getúlio Vargas, você vai ver o DOPs muito forte na função de repressão política. Entretanto, o autor quer trazer a ideia que o DOPs já foi fundado aqui, em 1924, lá no governo do Arthur Bernardes, que governou de 22 a 26. E o que era o DOPs? Eram delegacias que investigavam crimes ideológicos, ou seja, eles investigavam os chamados subversivos. Aquelas pessoas que questionavam o sistema político vigente eram investigadas e quando realmente, ou nem muito realmente, né? Quando eram suspeitas só às vezes, eram enviadas lá para as colônias penais do Amazonas. Para quê? Para ficar longe dos grandes centros urbanos, porque aqui já tem muito problema, vamos mandar essa galera lá para longe do país. Tudo bem? Então o autor quer mostrar que já lá no governo de Arthur Bernardes já havia esses órgãos institucionalizados de repressão política. Beleza? Tudo bem. Então, avancemos. Aí o autor ele trabalha a ideia do governo de Washington Luiz, que foi presidente de 1926 a 1930, e trabalha a ideia de uma relativa estabilidade. Aí tu fala assim, pô, Thiago, tu me falou que havia essa percepção aí de uma necessidade de mudanças políticas e sociais, havia uma reclamação generalizada na sociedade brasileira nos anos 30, nos anos 20, né? Aí eu falo, sim, havia. Então, como é que o governo Washington Luiz ele foi relativamente estável? Beleza, pergunta boa essa, né? Por três motivos que o autor trabalha. Primeiro, o presidente Washington Luiz, ele reprime violentamente logo no início do seu mandato. Então isso já gera um certo medo para classes populares e o movimento operário. Então ele reprime fortemente. Segundo, ele propõe um projeto de emenda constitucional que é aprovado no Congresso que versa sobre o seguinte: a prerrogativa de legislar sobre questões trabalhistas cabe à União. Ou seja, ele não cria leis trabalhistas, mas ele dá um sinal para os movimentos populares e para o movimento operário que em breve criará leis trabalhistas. Isso ameniza o movimento operário e as classes populares. Beleza? Era uma demanda, mesmo que não foi atendida,
dá um sinal, olha, já vou fazer, porque agora a prerrogativa de legislar sobre isso é da União, não é dos estados que você mora, tá comigo, beleza? Vai ser mais rápido agora. Então ele dá um sinal para isso. E um outro ponto que é importante, ele traz para próximo de si algumas oligarquias dissidentes, do tipo o Rio Grande do Sul. Ele indica para ministro da Fazenda Getúlio Vargas, que era governador lá. Getúlio Vargas, da era Vargas. Ele indica Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul, para ser seu ministro da Fazenda. Então, não havia uma grande reclamação das oligarquias dissidentes em relação a esse epicentro de poder São Paulo e Minas? Havia. Mas como o Washington Luiz traz para dentro do seu próprio governo participantes dessas oligarquias dissidentes, as oligarquias dissidentes já não são mais tão dissidentes assim, porque voltam para o regime político ali tradicional, né? Eles voltam para o poder. Você consegue entender isso? Então ele traz para próximo membros dessas oligarquias dissidentes. E aí com isso há uma certa estabilidade. Além do que, o Washington Luiz é famoso por ser um administrador eficiente. Já em São Paulo ele tinha demonstrado essa eficiência. Então quando ele chega à presidência do Brasil, ele também, com essas artimanhas, esse quesito de administrador em recursos humanos também, a gente pode dizer assim, né? De mediador de conflitos com alguma experiência, ele consegue uma relativa estabilidade, tudo bem? E aí você me fala assim, tudo bem, Thiago, entendi. E não vai ter problema nenhum, né? Porque a aula é sobre a Revolução de 1930. É isso aí, o subtítulo fala sobre isso. Quando é que vem o problema? E aí vem aqui para a tela comigo, preste atenção. Eu não deixei você ver isso daqui, né? Mas isso daqui é tudo que eu te expliquei agora, né? Criação das colônias penais, o governo de Washington Luiz gera uma estabilidade. Tudo bem, se você quiser dar uma olhada aqui, dá um pause e olha que foi exatamente o que eu te falei. Mas avancemos. Aqui vem o problema. O problema da sucessão. Washington Luiz indica outro paulista para presidente, Júlio Prestes, quebra da frágil aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Deixa eu ficar grande aqui, preste atenção. Você se lembra que havia um acordo entre Minas e São Paulo, que a cada candidatura presidencial, um estado indicaria o presidenciável, beleza? Ou seja, Arthur Bernardes, 22 a 26, mineiro, São Paulo e Minas apoiaram. Washington Luiz, paulista, São Paulo e Minas apoiou. Quem é o próximo? É um mineiro, tudo bem? Consegue entender? Mineiro, paulista, agora mineiro. Entretanto, o Partido Republicano Paulista, São Paulo e Washington Luiz não apoiam um presidente mineiro. Eles querem a manutenção de São Paulo no poder. Beleza? E aí já é um problema. Por quê? Porque Minas Gerais não vai aceitar. Era a vez de Minas Gerais indicar o presidente. Então, já que São Paulo não está querendo cumprir com o combinado, Minas Gerais migra de lado e se junta às oligarquias dissidentes. Ou seja, aquelas oligarquias que criticavam o epicentro de poder ali em Minas e São Paulo, agora tem um novo aliado. Quem? Minas Gerais. Então agora, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba estão juntos contra São Paulo. Beleza? Isso é a Aliança Liberal. É a união de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Paraíba e outras elites de alguns outros estados também, como Rio de Janeiro e Pernambuco, no apoio ao candidato. Quem era o candidato? O candidato vai ser Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa da Paraíba numa chapa chamada Aliança Liberal, que vai enfrentar São Paulo, cujo candidato é Júlio Prestes. Tudo bem? Então é esse quadro político agora é essa disputa presidencial que entra em voga. E aí, uma coisa importante que o autor trabalha. Que
projeto, que programa de governo é defendido pela Aliança Liberal? Pergunta boa essa também, né? Desde o início desse capítulo, a gente está trabalhando a crítica ao modelo de Estado liberal, oligárquico, regionalista. Enfim, chegou a hora, né, de um projeto político alternativo ser apresentado, né? Já tinha sido apresentado lá com Nilo Peçanha. Os militares tenentistas já tinham esboçado também um projeto político. Agora é a terceira vez que surge a oportunidade de um projeto político diferente sair vencedor de uma disputa presidencial, não é? E aí, o que é que defende essa aliança liberal? Vamos lá, vem aqui para a tela, que eu vou te mostrar. Projeto da Aliança Liberal, projeto reformista, legislação trabalhista, moralidade eleitoral, justiça eleitoral, que não havia na época, né? Quem ratificava os eleitos era o próprio Poder Legislativo, muito doido, né? O Poder Legislativo confirmava a eleição dos senadores e deputados. Muito doido, mas era assim que funcionava. Então está propondo também uma educação pública que não era responsabilidade do Estado, uma política industrialista, aquela demanda lá do movimento tenentista, que o Brasil não deveria ser um país agroexportador somente de café, tinha que ter uma política industrial, um Estado forte, um Estado que integrasse as várias regiões do país. Aqui, né? Ó, legislação trabalhista não era a demanda do movimento operário? Ou seja, aqui nessa aliança liberal estão as propostas, as demandas do movimento operário, do movimento tenentista, das oligarquias dissidentes, que já haviam feito uma proposta lá com Nilo Peçanha, se lembra disso? Então, é um projeto de reforma do Estado brasileiro. O Estado brasileiro a ideia dessa aliança liberal é um Estado mais interventor, mais ativo. Não é aquele Estado liberal da Primeira República que eles estão querendo a mudança. E aí, uma coisa interessante aqui, ó, anistia para os revoltosos dos anos 1920. Por quê? Porque o movimento tenentista também está apoiando essa aliança liberal. O movimento tenentista que tinha membros que tinham sido presos, que estavam foragidos ainda, lá do movimento de Copacabana, de São Paulo, de 24 também. Então essa aliança liberal propõe essa anistia também, demonstrando essa vinculação entre o movimento tenentista e o movimento da aliança liberal. Tudo bem? E aí, quem vence as eleições? Vou te perguntar, deixa eu ficar grande. Quem vence as eleições? Júlio Prestes ou a chapa da aliança liberal encabeçada por Getúlio Vargas e João Pessoa? Júlio Prestes. São Paulo sozinha vence. Olha só, muito doido, né? É São Paulo contra o restante. São Paulo vence. Alguns autores falam assim que seria o governo de São Paulo, essa Primeira República, né? Eu não chego a esse tanto, né? Porque o nosso autor não trabalha essa ideia. Mas só fiz um comentário aqui, beleza? Então, Júlio Prestes vence. São Paulo vence. Só que vence como? Vence através das fraudes eleitorais. E aí, o que vai acontecer? A Aliança Liberal vai aceitar isso? Vai ficar quieta de novo? Igual aconteceu lá no... Quer dizer, quando o Nilo Peçanha perdeu lá para Arthur Bernat, não ficou quieto. Teve o movimento lá dos 18 do Forte, não teve? Então, aqui também, o movimento da Aliança Liberal não vai aceitar a derrota. E vai fazer o quê? Vai fazer uma aliança mais firme com o movimento tenentista para que haja um movimento armado, para que aí sim eles cheguem ao poder. Essa é a Revolução de 30. Então volta aqui para a tela. Olha só. As oligarquias dissidentes, agora com Minas Gerais, não aceitam o resultado e se aproximam do movimento tenentista.
nos quartéis fala-se da terceira revolta. Por que terceira revolta? A primeira foi lá de Copacabana, a segunda de São Paulo em 24 e agora a terceira. Aqui o autor fala de uma indefinição sobre quem lideraria o movimento tenentista. Aí deixa eu só voltar aqui, né? Uma vez que essa aliança liberal se aproxima do movimento tenentista e tenta o usar, o movimento tenentista tenta ser usado, né? Ele é usado como braço armado da revolução, há uma dúvida em quem seria o líder do movimento tenentista, das tropas militares. E aí cogita-se a ideia de Luiz Carlos Prestes, aquele revoltoso lá do Rio Grande do Sul, que foi um dos líderes da coluna Miguel Costa Prestes, se lembra? Beleza. Luiz Carlos Prestes não aceita a liderança do movimento. Por que ele não aceita? Porque ele já está com um olhar, ele já está com tendências comunistas. Então ele acredita que a revolução que deve ser feita deveria ser feita mediante encabeçada por setores populares da população. E aí eu quero que você perceba o seguinte: essa Revolução de 30, né, essas oligarquias dissidentes que se aproximaram do movimento tenentista não são movimentos populares, são elites das oligarquias dissidentes. São latifundiários, ou seja, grandes proprietários de terra que produzem café e exportam café. Você está entendendo? Existem alguns industriais também que conseguiram dinheiro por causa do café. Então, são grandes industriais, são grandes latifundiários, grandes comerciantes desses estados que se uniram para formar essa aliança liberal. Não tem movimento popular. Eu quero que fique bem claro isso. São elites que se juntaram para derrubar São Paulo. São elites que se juntaram para derrubar o poder de São Paulo, que controlava a administração do Estado brasileiro. Beleza? Então, nesse sentido, Luiz Carlos Prestes não aceita liderar o movimento tenentista em apoio à Aliança Liberal, porque ele acredita que a revolução deve ser feita pela camada popular, deve ser a revolta proletária, a ditadura do proletariado urbano. Ele acredita que isso é um movimento de elite, então ele não vai participar. Beleza? Nesse sentido, são outros os líderes escolhidos para o movimento tenentista, e não Luiz Carlos Prestes. Isso vai ser muito importante mais para frente, guarda isso daí. Ele vai aparecer na história, mais para frente o autor trabalha essa ideia. E aí, o que eu quero que você me pergunte agora? Tudo bem, Thiago, eu já percebi que tem essa aliança liberal que se juntou com o movimento tenentista para depor São Paulo, para não permitir a posse de Júlio Prestes, candidato de São Paulo, porque eles não aceitam essas eleições fraudulentas e querem fazer uma revolução. É isso aí, tudo bem. Aí a pergunta é, quando é que se inicia o movimento? Qual é o estopim do movimento? Né? Porque as causas eu já te falei. Agora, qual é o estopim do movimento? O estopim é o assassinato do João Pessoa, que era o vice-presidente da chapa da Aliança Liberal. O presidente era o Getúlio Vargas, o vice era João Pessoa. Esse João Pessoa, ele era governador da Paraíba. E ele vai ser assassinado lá na Paraíba. Não tem nada a ver com essa disputa eleitoral. Entretanto, é utilizada a ideia que foi um assassinato mandado pelo Partido Republicano Paulista, ou seja, as oligarquias paulistas teriam mandado matar João Pessoa. E aí, o movimento tenentista, junto com a Aliança Liberal, usa-se desse pretexto para dar início ao movimento da Revolução de 30. Ou seja, para depor o Washington Luiz, que ainda era o presidente, não permitindo que Júlio Prestes tomasse o poder
e que Getúlio Vargas fosse elevado à condição de presidente da República Brasileira, por meio de um golpe. Beleza? Vem aqui para a tela comigo, preste atenção. O assassinato de João Pessoa, vice na chapa da Aliança Liberal, serve de pretexto para uma ação militar. E aí, a terceira revolta, de 3 de outubro de 1930. Por que terceira revolta? A primeira não foi no Rio de Janeiro, lá em 22, os 18 do Forte? A segunda não foi em São Paulo, em 1924? Agora é a terceira. A terceira revolta tenentista, de 3 de outubro de 1930. Então, guarnições militares rebelam-se em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, também revoltas no Pernambuco e na Paraíba, que rapidamente tomam conta do norte e do nordeste, e também os revoltosos do Rio Grande do Sul têm sucesso, e Minas Gerais também tem sucesso, ou seja, há uma adesão em massa do meio militar com esse movimento tenentista. Beleza? Então, é um movimento tenentista que tem sucesso agora. A revolta tenentista de 1930, a terceira revolta, que dá origem a essa Revolução de 30, que põe Getúlio Vargas no poder, tem sucesso, galera. Tem sucesso, diferente das outras duas, tá bom? E aí, olha só, o autor fala que também em São Paulo há revoltas contra Júlio Prestes. Interessante, né? Porque pode pensar, não, São Paulo está do lado de Júlio Prestes. Não, mas tem gente que também contesta esse modelo de Estado em São Paulo. A exemplo é o Partido Democrático Paulista, que apoia o movimento tenentista. Ou seja, em São Paulo também há pessoas, o exemplo é o Partido Democrático, que é contra a posse do presidente vitorioso Júlio Prestes. Interessante, né? E aí o que acontece? Volta aqui para mim. E aí o que acontece? O presidente ainda era o Washington Luiz, beleza? O presidente ainda era o Washington Luiz. O Júlio Prestes iria tomar posse mais à frente. Estoura esse movimento militar, nessas revoltas militares, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Nordeste do país, Nordeste e Norte, que tem sucesso, e aí eles avançam para tomar posse e depor o Washington Luiz. Eles vêm e começam a direção do Rio de Janeiro para depor o Washington Luiz. Ou seja, existe uma possibilidade de guerra civil nesse momento. Você consegue me entender? Porque há as pessoas que querem a manutenção da ordem, como em São Paulo. Em São Paulo eles querem a manutenção do sistema vigente. O restante não quer. Mas pode haver uma guerra civil no Brasil nesse momento. Você está entendendo? Porque é um conflito. E aí uma junta militar, pessoal do exército, uma galera do exército depõe, ou seja, tira o Washington Luiz do poder e tenta fazer um acordo, ou seja, uma junta, por algum momento em 1930, após essa revolta, quem toma conta são os militares. Quem fica no governo do país são os militares, que não são do movimento tenentista, são altos militares, né? Altos comandantes militares depõem o Washington Luiz e ficam no governo por algum tempo. E aí eles tentam fazer um acordo para restabelecer a ordem. Ou seja, esses militares que depuseram Washington Luiz, que não são do movimento tenentista, eles por algum momento eles acreditaram que era possível um novo rearranjo político para voltar à normalidade. Beleza? Entretanto, o movimento tenentista, apoiado pela Aliança Liberal, não aceitou acordo. E falaram, a gente só vai parar o nosso movimento quando assumirmos o poder. Então, essa tentativa dessa junta militar por uma reestruturação política, como em todas as outras vezes aconteceu, não foi possível. Esses revoltosos tenentistas, apoiados pela Aliança Liberal, querem o poder e dessa vez não abrirão mão.
E aí essa galera se direciona para o Rio de Janeiro e realmente consegue ter sucesso, estabelecendo assim o governo de Getúlio Vargas. A partir desse momento dá-se início o governo provisório de Getúlio Vargas. Tudo bem? E aí a gente vai estudar, né? Uma coisa que você poderia falar é o seguinte: pô, Thiago, você não está contando aí os detalhes da guerra, né? Dessa revolução. Então, eu não vou te contar isso porque o autor não trabalha isso. O livro, esse livro, ele é muito interessante, só que detalhes das revoltas, o autor não cita. Tipo assim, o pessoal saiu de onde e teve uma batalha não sei onde, não sei o que. Os detalhes da luta não estão presentes no livro. Tudo bem? E aí agora o autor vai trabalhar o quê? Vem aqui para a tela comigo, presta atenção. Beleza. Aqui que eu te falei, né? Diante de uma possível guerra civil, uma junta militar depõe Washington Luiz e tenta fazer um acordo amigável entre as oligarquias para reestabelecer a ordem. Os rebeldes não aceitam o acordo, querem o poder e o tomam. Getúlio Vargas é o líder de todo o movimento, o governo provisório é instaurado. Dá-se início, assim, o período do chamado governo provisório de Vargas. Mas não termina por aqui esse subtítulo. Não termina por aqui. Vamos lá. Eu vou parar agora e na próxima aula eu vou dar continuidade a essas interpretações do movimento de 1930, tá bom? Vamos lá, vamos parar por aqui.